Olá pessoal, após a correção de algumas provas que eu enviei para vocês, eu verifiquei que alguns erros vêm sendo cometidos por vários alunos e que merecem atenção. Apesar de não serem erros graves, são erros que, se somados numa mesma prova, pode ocasionar um desconto muito grande de pontos. Eu anotei aqui para não esquecer de falar para vocês os principais que eu verifiquei e vou revisar com vocês agora cada um. Primeiro é a fiança. Quando há um processo ou um enunciado de uma prova, que quando você recebe esse enunciado, vocês devem verificar se houve a fixação de fiança. Por quê? Porque se houve fixação de fiança, você necessariamente tem que destinar essa fiança. Você tem que verificar se houve fiança, o arbitramento, se houve recolhimento e se houve ou não houve a quebra dessa fiança. No final, se houve o arbitramento da fiança, houve o recolhimento e o réu foi condenado, você tem que destinar a fiança. E o destino principal da fiança está lá no artigo 336 do Código de Processo Penal. Então não se esqueçam, pessoal, não se esquecer de destinar eventuais valores recolhidos a título de fiança. Esse é o primeiro item que eu verifiquei que muita gente esqueceu em uma das provas que havia fiança. Segundo, esse aqui, pessoal, uma anotação que muitas bancas cobram do candidato quando não indica os dispositivos legais correspondentes ao que ele está decidindo. Então, sempre que houver uma decisão na sentença que caiba a algum dispositivo legal, você deve indicar na sentença dispositivo. Por exemplo, condenação em custas. Condena o réu ao pagamento das custas processuais. Ponto. Se você não falar com base no artigo 804 do CPP ou então alguma outra norma estadual, você pode levar um desconto nesse item. Então não se esqueçam, pessoal, de indicar os dispositivos legais correspondentes a cada uma das decisões que vocês tomarem no processo e que for, né, cabível, claro, algum dispositivo legal. Artigo 44 do Código Penal, artigo 77, artigo 387 do CPP, artigo 336 da fiança, artigo 804 das custas. Então são vários dispositivos legais que vocês devem colocar na sentença. Próximo item, artigo 387, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Esse é um artigo que tem muita divergência entre os tribunais, se aplica na sentença ou não se aplica na sentença. E esse artigo diz que quando o réu estiver preso preventivamente, ou então permaneceu um tempo preso, ou preventivamente, ou prisão temporária, uma prisão de natureza cautelar, esse tempo de prisão deve ser descontado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena. Muitos alunos não analisam esse artigo quando o réu não foi preso. Só que é um dispositivo que está lá no artigo 387, que é a base da sentença penal condenatória. Então, sempre deve constar essa análise desse artigo na sentença penal, mesmo que o réu não tenha ficado nenhum dia preso. Vocês têm que analisar esse artigo na sentença no momento de fixar o regime inicial de cumprimento da pena. Você só não vai analisar se o réu for absolvido, lógico. Mas se o réu for condenado, vocês necessariamente devem analisar esse artigo quando forem fixar o regime inicial de cumprimento da pena. Próximos artigos 44 e 77. O 44 prevê a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa. E o 77 fala da suspensão condicional da pena. Vocês necessariamente têm que analisar também esses artigos na sentença penal condenatória, mesmo que a pena seja muito elevada. Condenei o réu a 20 anos de reclusão pelo crime de latrocínio. Mesmo assim, mesmo sendo claro que não vai ser aplicado esses dois benefícios, você tem que analisar isso na sentença, porque são dois dispositivos obrigatórios na confecção da sentença penal condenatória. Próximo item, pessoal, referente ao crime de tráfico especificamente, é o artigo 42 da Lei 11.343 de 2006. Esse artigo 42 fala que o juiz deve levar em consideração a natureza e a quantidade de drogas para fins de fixação da pena. Isso são duas circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase da dosimetria, juntamente com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Quando os crimes são do Código Penal, você só vai analisar as circunstâncias do artigo 59 da primeira fase. Mas, quando houver um crime de lei penal especial, você deve ter cuidado
para verificar isso na lei. Há outras circunstâncias que devem ser analisadas na primeira fase, juntamente com as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Isso ocorre no tráfico, ocorre na lei dos crimes ambientais, e se houver outra lei penal especial, você deve analisar essa lei para verificar se há outra circunstância que também deve ser analisada na primeira fase. Isso também serve para a segunda fase, agravantes e atenuantes, e também para a terceira fase. Sempre que você for analisar uma lei penal especial, você deve verificar se há circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes ou causas de aumento e de diminuição de pena que vão ser aplicadas e que não estão no Código Penal. Próximo item. Aqui, pessoal, é questão de estrutura, não é uma questão de erro de montagem da sentença, mas sim de estrutura. Para uma estrutura correta da sentença, o mais adequado e o que mais é utilizado é que seja analisado crime por crime. Por que eu digo isso? Porque eu vejo muitos alunos, por exemplo, numa última prova que eu enviei, eram 3 crimes. Aí o aluno chega e analisa. A materialidade dos 3 crimes foi confirmada pelos tais elementos. Então analisa todos os crimes, a materialidade de todos os crimes já de cara, assim, no começo, e não faz análise individualizada de cada crime. É errado? Não é errado, mas em termos de estrutura não é uma estrutura adequada. O correto é você, se houver 3 crimes na sentença, você analisa o primeiro crime, autoria, materialidade, autoria, tipicidade, tese de defesa. Segundo crime, materialidade, autoria, tipicidade, tese de defesa. Terceiro crime, materialidade, autoria, tipicidade, tese de defesa. Salvo se 2 crimes forem, tiverem sido praticados em concurso formal, ou se houver uma conjunção, aí sim você pode analisar 2 crimes em conjunto. Mas, em caso de concurso material, principalmente, o correto é analisar crime por crime. Crime 1, crime 2, crime 3, crime 4, todos esses itens. Autoria, materialidade, autoria, tipicidade e teses de defesa, que eu não coloquei aqui, mas também que devem ser analisadas crime por crime. Próximo item, circunstâncias. Pessoal, aqui, ó, circunstâncias, né? Vou ter aqui. Uma circunstância, ela pode gerar uma qualificadora, ela pode ser analisada na terceira fase, na segunda fase, na primeira fase. Mas há uma ordem de preferência de você considerar uma circunstância numa dosimetria da pena. Então, se uma mesma circunstância configurar qualificadora, uma circunstância da terceira fase, uma na segunda fase e a primeira fase, a preferência é essa. Primeiro você considera como qualificadora, se não couber como qualificadora, vai para a terceira fase. Se não couber na terceira fase, você vai para a segunda fase. E se não couber na segunda fase, você vai para a primeira fase. Exemplo, o réu condenado tem uma condenação anterior por outro crime que caracteriza a reincidência. A reincidência aqui, né? 61, inciso 1 do CP. Essa reincidência também caracteriza maus antecedentes, certo? Ela caracterizando maus antecedentes e reincidência, você tem que seguir a ordem. Se essa mesma condenação pode ser encaixada na segunda e na primeira fase, a preferência é na segunda fase. Então é de baixo para cima, terceira, segunda e primeira fase. Isso eu verifiquei que algumas sentenças, algumas provas recentes, não foi observado isso. Tinha uma condenação anterior que caracterizava a reincidência e o aluno considerou como antecedentes e não considerou como reincidência. Isso é um erro que vai penalizar a nota do candidato. Próximo item, regime inicial. Isso aqui não é uma posição consolidada em todos os tribunais, mas a maioria faz isso. Havendo penas de reclusão, detenção e prisão simples na mesma sentença, você tem que fixar o regime inicial para cada um tipo de pena. Por quê? Porque elas são diferentes. Por exemplo, a detenção não pode começar no regime fechado, isso está no código. Então, se você condenou o réu a 4 anos de reclusão, 2 anos de detenção, você tem que fixar a pena, o regime inicial da pena de reclusão e fixar o regime inicial da pena de detenção também. Não fixa apenas, se você fixar apenas um regime, alguns juízes falam que é correto, eles utilizam lá o artigo, acho que é 111 da Lei de Execução Penal, só que eu entendo que a Lei de Execução Penal serve para a execução penal e não para a sentença. Na sentença você tem que fixar o regime inicial de cada um tipo de pena. Próximo item, réu preso. Quando a gente sabe, vocês já sabem, que há uma posição jurisprudencial já consolidada que o juiz, após a reforma de 2019, não pode mais fixar
não pode mais decretar a prisão preventiva de ofício. Necessariamente deve haver um pedido para que o juiz possa decretar uma prisão preventiva. Mas isso não se refere ao réu que já está preso. Se o réu já está preso com uma prisão preventiva regular, corretamente decretada, você pode manter ele na prisão quando for dar a sentença, quando for proferir a sentença, mesmo se não houver pedido. Então essa regra de não decretar prisão preventiva se não houver pedido serve só para o réu que estiver solto. Se ele já estiver preso e você verificar que as condições da prisão preventiva ainda subsistem, você pode fundamentadamente manter ele na prisão, mesmo se não houver pedido da acusação. E por fim, ofendido, em alguns crimes você tem que comunicar ao ofendido da sentença. Alguns alunos colocam intimar, mas intimar não é o... Isso aqui é só um detalhe, né? Mais simples, mas vamos fazer certinho a sentença. Então, se tiver vítima, você vai cumprir lá o artigo 201, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, você vai determinar a comunicação do ofendido e não a intimação. Certo, pessoal? Então essas foram as primeiras observações que eu tive das sentenças de vocês. Eu vou continuar analisando se tem mais algum item que não está nessa lista e eu volto em um próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Abraço e até a próxima.